E vamos falar sobre a busca do Santos por contratações. Temos atualizações sobre Fernando Sobral, Luan e Tietê e Byron Castillo. Então, quero já a participação de vocês nos comentários. Qual desses jogadores você gostaria de ver com a camisa do Santos? Mas antes disso, quero te dar uma dica para você também ficar bem informado de tudo que está acontecendo com o Peixe e receber qualquer novidade de contratação em primeira mão, que é através do aplicativo da OneFootball, baixando pelo link que está na descrição ou através do QR Code que eu vou deixar aqui o vídeo inteiro. Fechou? Bom, antes, vamos começar então com Byron Castillo, antes da gente passar por Luan, Tietê e Fernando Sobral. Qual que é a situação do Byron Castillo de acordo com informações do Globoesporte.com? O Santos fez já a primeira proposta pelo lateral direito, que também joga como ponta, e é um pedido do Fabian Bustos. Os valores que o Santos ofereceu não foram divulgados, mas o Santos quer, nesse primeiro momento, adquirir 50% dos direitos econômicos do Castillo. O Barcelona de Guayaquil quer pelo menos que o Santos compre 70%. E aí, os valores que o Globoesporte.com é o seguinte: 3 milhões e meio de dólares, o que dá na cotação atual 17,8 milhões. É esse o valor inicial que o Barcelona de Guayaquil está pedindo ao Santos. Vale ressaltar que é um jogador que é titular no Barcelona de Guayaquil, é também uma presença sempre garantida na seleção do Equador, inclusive já deu uma assistência nas eliminatórias da Copa do Mundo, e é o cara de confiança do Fabian Bustos. Né, tem apenas 23 anos, então a gente também coloca naquela questão se vale a pena esse investimento ou não. Se a gente for pensar de forma fria, até que quase 20 milhões, né, 17,8 milhões aí, pode ser um valor um pouco salgadinho? Sim. Mas se a gente repensar numa futura revenda e a qualidade que ele pode proporcionar ao time do Santos, e aquilo que a gente sempre fala, né? Se você tem vários jogadores de qualidade no elenco, você valoriza o elenco de forma individual e também de forma coletiva. Então o Santos também precisa pensar, né, se vale a pena não ou esse investimento. Penso como se fosse um investimento certas contratações. E aí, saindo do Castillo, e vamos para o mercado brasileiro. Luan e Tietê. Houve um encontro dos presidentes Andrés Rueda e do Casares. O Casares concedeu uma entrevista ao Globoesporte.com e ele praticamente descartou a possibilidade do Santos contar com o Luan. E aí deixou em aberto a possibilidade do Tietê jogar no Santos. Até separei umas aspas aqui do Casares que ele disse o seguinte, abre aspas: o Atlético Mineiro tem hoje os direitos do jogador e pode exercer a compra se quiser. Se não quiser e o Santos quiser, pode acontecer, fecha aspas para o Casares, presidente do São Paulo. Aí eu fui buscar quanto que é esse valor fixado entre São Paulo e Atlético Mineiro para a compra definitiva do Tietê. E os valores que eu encontrei é 3 milhões e meio de euros. Se a gente colocar hoje na cotação atual, que o euro está quase 5,60, dá um pouco mais de 19 milhões pelo Tietê, que tem 29 anos. Não sei se seria esse valor que o Santos teria que pagar ao São Paulo, se o São Paulo, né, dá um desconto, não sei. Mas as informações que eu encontrei de valor fixado entre São Paulo e Atlético Mineiro pelo Tietê é essa. O Atlético Mineiro também parece que não quer ficar com o Tietê depois do empréstimo, mas também não quer liberar o jogador antes de maio, que é quando termina o empréstimo do Tietê. E aí, para o Santos, acaba não sendo interessante, né? Porque o Santos quer contar com os jogadores agora. O melhor do cenário, já estreando contra o Fluminense, né? Até mesmo se o Santos se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então, o Santos quer contratações para agora. Sinceramente, tá? Opinião, eu tentaria o Luan. Já que não querem liberar o Luan, não gostaria do Tietê. Acho que o Tietê é mais do mesmo. Não seria aquele jogador que agregaria a uma forma do Santos, sabe? Nossa, o Santos vai melhorar com a chegada do Tietê.
acho que não seria esse sentido. E também pela idade, e caso tenha que fazer um investimento financeiro, acho que vale mais a pena em jogadores mais jovens, né? Que é o caso do Almendra, por exemplo, que tem 22 anos e também é quase 15 milhões que o Boca está querendo pelo jogador, né? 50% do jogador. Bom, outro jogador, e esse é o Fernando Sobral, que o Santos também está de olho. Informação do Diário do Peixe é que o Ceará quer cerca de 2 milhões de euros, o que dá um pouco mais de 11 milhões de reais, para liberar o jogador para o Santos. O Santos está tentando ali na negociação oferecer alguns jogadores para tentar abater parte desse valor. E o restante o Santos pagaria de forma parcelada, né? Não à vista. Sinceramente, o que a gente sempre vem comentando aqui, o Ceará é um time chato de negociações. Se a gente puxar na memória a negociação do Felipe Jonathan e também do Everson, né, são jogadores que demoraram para que o Santos conseguisse se acertar, porque o Ceará, o presidente lá, eles, né, não gostam de dar desconto, melhor dizendo. Então, vamos ver como que fica essa situação. Aí a idade do Sobral, deixa eu pesquisar nesse exato momento, Fernando Sobral. Vamos ver a idade de Fernando Sobral. Até para a gente falar nessa questão de investimento, né? Cerca de 11 milhões é um valor considerado. Ele tem 27 anos, um aninho mais velho do que eu. E aí, né, 11 milhões, o Tietê, 29 anos, ele tem 27, o valor seria 11 milhões. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? O Fernando Sobral, que é um bom jogador, tá? Eu, particularmente, gosto dele, até mesmo se não for para pensar em revenda, só para vir e resolver um problema, acho que pode ser interessante, principalmente porque ele sabe jogar em 3 posições. Ele sabe ser o meio-campista mais avançado, ele sabe jogar de primeiro, sabe jogar de segundo volante. Então, eu acho que encaixa as características do Fernando Sobral com o que o Fabian Bustos pensa de time. Jogadores que possam atuar bem em outras posições. Não é atuar igual o Vinícius Balieiro, por exemplo, que é volante e quebra um galho ali na lateral. Não. É o jogador que sabe, com qualidade, jogar em outras posições, que era uma coisa que ele fez bastante no Barcelona de Guayaquil, principalmente com o Castillo, né? Como a gente comentou aqui, o Castillo, ele é lateral direito, mas também já jogou como ponta direita. Então, essas são as atualizações em relação ao Santos. Infelizmente, é mais a novela, né? A gente não tem nenhuma notícia aqui de que o Santos avançou ou que o Santos recuou em alguma negociação. Está fazendo as propostas, algumas foram recusadas, né? Como foi o próprio caso do Castillo, a primeira proposta foi recusada. O Santos também está negociando com o Boca em relação ao Almendra. Então vamos ver se o Santos evolui ou não na busca por reforço. O que vimos em relação à partida contra a Ferroviária? Ofensivamente tivemos uma melhora, né? Até falei aqui, o Santos fez 6 gols. 3 só que valeram, mas fez 6 gols, conseguiu criar mais oportunidades. Então, pode ser um ponto positivo. Agora, de forma negativa, a partida desastrosa do setor defensivo do Santos. Falhas individuais, falhas coletivas e que colocou o Santos numa situação complicada, né? O Santos não depende mais só dele para se classificar à próxima fase e também corre risco de rebaixamento. Então, que esse Campeonato Paulista sirva de alerta para que o Santos invista em contratações. E por que eu estou usando a palavra invista e não gasta? Porque dá sim para você investir em jogadores que vão te dar um acréscimo técnico e depois, sei lá, daqui 2, 3 anos, você pode ganhar o dobro, o triplo, ou até mesmo só recuperar o valor que você investiu em algum jogador. Por isso que é importante ter essa balança. Tem jogadores que às vezes é bom você pensar numa futura revenda. Tem jogador que, por exemplo, o Fernando Sobral, né? Não sei se ele seria revendido por um valor maior de 11 milhões. Mas é um jogador que acredito que se chega no Santos, resolve o problema ali, algum problema do meio-campo, né? Que pode atuar, como a gente comentou, em mais de uma posição. Mas enfim, vamos aguardar aqui. Qualquer novidade, vamos trazer aqui no canal. Já peço para você deixar o seu like, quero a sua opinião em relação a esses nomes que a gente comentou. E o mais importante também, para você ficar bem informado, é baixar o aplicativo da OneFootball. Então, agora que acabou o vídeo, corre aqui no link da descrição,
ou no QR Code que está aparecendo na tela. Baixe o aplicativo, que é totalmente gratuito, é super leve, não vai atrapalhar a memória do seu celular e você vai ficar bem informado de tudo que acontece com o peixe. Um grande abraço para vocês.